Olá a todos, essa é a nossa lição 6 do nosso curso de metodologia, dedicada a Constantine Hering. Tem esse videozinho no YouTube, né, do indiano, o Dr. Hering, o pai da homeopatia. Vale a pena ver. E aqui são as lições que correspondem ao curso, né? Nós estamos na sexta, Constantine Hering, a próxima vai ser sobre Guernsey, né, discípulo do Lippi e um dos pioneiros da estratégia, da metodologia dos keynotes, aqui retirado do livro The Faces of Homeopathy, do Julian. Isso tem várias páginas dedicadas ao Hering, a sua história, a sua vinda para né, seus casamentos, seus filhos. Aqui é a foto do Hering. Não sei se é 1880, que ele morreu em 1880, mas é um pouco antes dele morrer. Você veja que é o primor de organização, né? Aqui você tem a morte dele em julho, 23 de julho. Ele ainda estava trabalhando no quarto volume dos Guiding Symptoms, que ele terminou não completando. Quem completou os 6 volumes seguintes foi o Ner, né? Aqui você tem uma curiosidade, isso aqui já é do livro The Pioneers of Homeopathy. E o auto sugere que nos cursos de formação se dedique algum tempo para falar sobre quem foi aquela pessoa que a gente está estudando, quem foi Kent, quem foi Hahnemann, quem foi Stuart Close, Gattaki, Allen, Lippi, Dunham, Hering, etc., né? Tem uma certa familiaridade de quem escreveu e qual foi a contribuição que ele deu. Então, ele era um opositor da homeopatia, mas ele teve uma ferida, né, que estava gangrenando no seu dedo da mão direita em 1821. E os médicos recomendaram amputar o dedo, mas ele recusou. E um dos seus amigos recomendou para ele usar. Tenta, o Harry, essa coisa ridícula da dose mínima, né? Arsênico. Os sintomas da recuperação surgiram e Harry foi curado do sua condição. A homeopatia salvou o seu dedo. Harry então disse: os últimos obstáculos que estavam entre meus olhos e o sol nascente, desses novos curadores, desapareceram. O dedo é ainda meu. Hering escreveu sua primeira carta a Hahnemann em 1824, 3 anos depois, né? E Hahnemann respondeu: seu zelo ativo em benefício da homeopatia me alegra. Eu gostaria de ter mais conhecimento de você. Então, depois tem aquela série de experimentação de Laquesis que o Hering fez, né? Vale a pena você ler essa biografia no PowerPoint. Você vê que ele fundou a primeira escola de homeopatia em 10 de abril de 1835. É, aliás, no 27 de maio, primeira escola homeopática chamada Academia Norte-Americana da Arte de Curar Homeopática, é também chamado de Allentown Academy. Todas as aulas eram em alemão, mas depois ele viu que era melhor fazer em inglês mesmo.
Esse é o marco, né, que é a importância do Hering, a primeira escola de homeopatia no mundo, né? Aqui são os livros do Hering. Ah, aqui é quase um Nilo Cairo, é uma terapêutica, o, o médico homeopático, né, doméstico. Aqui ele mais ou menos editou a matéria médica comparada do Gross. Depois ele teve uma primeira experiência do repertório. O primeiro repertório na língua inglesa foi do Hering, baseado no manual do IAR. Mas ele não foi reconhecido, não teve muito sucesso como repertório, mas como uma matéria médica. Esse Analytical Symptoms of the Mind quer dizer, desenvolvido a partir do primeiro repertório. É um repertório muito importante porque mostra os sintomas físicos que acompanham os estados mentais, então os sintomas psicossomáticos. Então, não é um repertório para você repertorizar, é um repertório para consulta. Quando você tem, no caso, de determinada condição mental, ansiedade ou medo, é acompanhado de sintomas cardíacos, ou do estômago, ou não. É aí que você pode confirmar o medicamento. Então, ele primeiro escreveu a matéria médica condensada e tem um repertório a essa matéria médica condensada. Isso daqui que foi o ponto de partida para escrever os Guiding Symptoms. Um pouco inspirado na matéria médica do IAR, porque na matéria médica do IAR, que foi a primeira matéria médica que surgiu depois do matéria médica pura do Hahnemann, o IA fazia essa anotação na matéria médica dos sintomas que eram patogenéticos, sintomas que eram patogenéticos, foram verificados por curas clínicas, sintomas que foram verificados por curas clínicas, mas não tinha correlato, não tinha uma fonte na patogenesia. Então, essa graduação dos sintomas que corresponde, de certa forma, à pontuação introduzida por Bannerhausen e IA, né? As rubricas em 4 graus. Então, isso foi levado para os guiding symptoms. E tem o repertório do NER. Então, você tem a matéria médica do Hering e o repertório que corresponde, e vice-versa. Então, como usar o repertório do NER não é o objetivo dessa lição, mas é importante que você procure saber. Então, em relação à metodologia em si, qual é a contribuição do Hering? Qual é o que é que a gente pode utilizar na prática? É o teste triangular do Hering, chamado Hering's Three-Legged Stool, que é o banquinho com as 3 pernas, né? Então, em que consiste o teste triangular do Hering? Nas palavras do Hering, né? Apliquemos o teste triangular. Se encontrarmos 3 sintomas característicos importantes apontando para o remédio, permita-me assegurar-lhes que podemos prescrever com uma certeza quase sem erro. Eu testei sua aplicação em centenas de casos. Então, nesse sentido, quais são os 3 sintomas característicos importantes? Se você tiver 3 sintomas que nos guiding symptoms do Harry estiver marcado que corresponderia a 4 pontos, então isso é o suficiente para prescrever o remédio. De acordo com os conselhos de Hahnemann, nossa escola tem se esforçado para encontrar os sintomas característicos dos medicamentos. Mas o que é o sintoma característico? A definição de característico como pertencendo a um único remédio ou a um quinoto é errônea. Os sintomas com um único remédio devem ser vistos com suspeita.
Os característicos foram selecionados por sua probabilidade, confirmação, corroboração e verificação clínica. Como 3 pontos de apoio são suficientes para suportar qualquer objeto, podemos afirmar que 3 sintomas característicos devem ser suficientes para tornar provável a cura da enfermidade. Isso ele coloca no prefácio dos Guiding Symptoms, que há alguma coisa que nós temos insistido, né, em que quando estudar um livro, quer seja repertório, quer seja matéria médica, ou um livro de outro, lê o prefácio. O autor, no prefácio, ele diz qual foi o propósito, a estrutura e o que você pode encontrar naquele livro. Você não pode pular o prefácio. Então, a ideia aqui do Hering, ele está dando uma prioridade ao grau de indicação, né, que é o que corresponde à pontuação nos repertórios, e que corresponde àqueles sintomas que tiveram verificação clínica. Não é o keynote no sentido de que é um remédio único, ou é um sintoma chave e que não teve repetidas verificações clínicas. Então, essa é a ideia do HER, essa é a contribuição. E aí, do ponto de vista prático, é o seguinte: a conceituação do sintoma característico apresenta esses dois aspectos. O grau de especificidade, quer dizer, o raro, estranho e peculiar, que está no parágrafo 153 e 154 do organon, corresponde às rubricas com poucos medicamentos nos repertórios. As rubricas com um único remédio, com 2 remédios, 3 remédios, elas são específicas, mas devem ser utilizadas com cuidado, não devem ser usadas para determinar a escolha do medicamento por si. E tem o aspecto do grau de indicação, que é a probabilidade de ocorrência, a pontuação do medicamento nas rubricas dos repertórios. E é isso que pode permitir aplicar o teste triangular. Aqui você tem um exemplo de uma repertorização em que foram tomados o desejo de ser carregado, a aversão a ser tocado, o tempo frio agrava, tosse ao comer, tosse ao beber, respiração abdominal, é um caso de pneumonia. Então, você vê o grau de especificidade é as rubricas que tem poucos remédios, 13 remédios, 44, aqui já não é tão específica. Mas o que é que acontece? Inflamação do pulmão. Vários medicamentos têm inflamação do pulmão. Vários medicamentos, tanto foram clinicamente verificados e que constam naquelas rubricas. Porém, essa rubrica inflamação do pulmão, por si só, é uma rubrica patognomônica, é uma rubrica que corresponde a kind of disease do Banner, que a gente vai ver na próxima semana. E é uma rubrica comum. Mas o que é que torna característico de um remédio numa rubrica comum? É a pontuação. Então, embora a inflamação do pulmão seja uma rubrica comum, antimônio tartárico, briônia, fósforo, arsênico, verato, licopólio, é característico para o antimônio tartárico, a inflamação do pulmão. É característico para a briônia, a inflamação do pulmão. É característico para arsênico, a inflamação do pulmão. O que é que isso significa? Significa que antimônio tartárico, briônia, fósforo, arsênico e verato curaram mais casos de pneumonia do que ferro, que está com 2 pontos. Então é isso. É como. Isso é uma rubrica comum. É uma rubrica comum, mas é característico dos remédios que tem 4 a 5 pontos naquela condução. Então é a maneira de, na prática, você utilizar numa repertorização uma rubrica comum
é ver a pontuação. Você, se tiver um programa de repertorização, tiver o Amargo por exemplo, você pode, você pode, não quer dizer que deve fazer, você pode usar aquela função do ponto mínimo. Então, principalmente se tiver uma briga com 200, 300 remédios, então você coloca ponto mínimo 3, não coloca 4 porque fecha muito, mas pelo menos 3 já você coloca para o resultado da repertorização um grupo menor de medicamentos, mas os que tiveram realmente comprovação clínica. Então, esse é a parte prática, isso é a aplicação da estratégia do Harry. E sabe que o Harry às vezes discutia com o Allen, né, na academia, que o Harry dizia para o Allen, o J.R. Allen, lembra que tem o Timothy Field, tem o H.C. Allen na Transamérica, e tem o J.R., que é dos miasmas. Então o Harry diz, eu não preciso da teoria dos miasmas. Se eu tiver 3 sintomas característicos apontando, é o suficiente. Aí o Allen era elegante, disse, sim, sim, doutor Harry, né? Nos casos simples e nos casos não complicados com imbricações miasmáticas, você pode não considerar a teoria dos miasmas. Você vê que na indicação do Harry aqui na estratégia não leva em conta o miasma. Porém, nos casos em que há complicação miasmática, você não considerar o miasma, você estará apenas vendo as espumas na superfície de um mar revolto. Então, essa estratégia do miasma e de como levar em consideração o miasma é objeto de uma lição posterior. Então, reflitam sobre esse. Eu detive um pouco mais nesse ponto, porque isso é a parte prática, né, da metodologia do REG. Não levava em consideração o IASA e levava em consideração o, a identificação de 3 sintomas característicos bem marcados, né? Como é que eu sei disso? Na matéria médica é vendo as marcações, que corresponde a, a pontuação do medicamento nas rubricas e 3 ou 4 pontos. Então, aqui é apenas uma maneira de lembrar, né, que uma repertorização criteriosa é toda repertorização que agrupa os sintomas, é o arranjo, seguindo uma modalidade, um método, uma estratégia. O oposto são repertorizações que consistem no amontoado de sintomas, sem critério de distribuição na grade repertorial. Claro que as etapas anteriores, os pré-requisitos para uma repertorização devem ter sido realizados, né? É, a toma do caso, o parágrafo 104, o quadro da doença, e colocar o sintoma na matriz. Isso está bem descrito lá no livro lá dos repertórios. E você pode fazer o arranjo do IA, do Bannerhausen, do Burger, do Kent, do Banner, que nós vamos ver na próxima semana. Então, não existe um arranjo que seria próprio do Harry, o que consiste na estratégia do Harry é exatamente a valorização do característico do teste triangular. Então, em relação à repertorização nos casos crônicos, o nosso arranjo preferencial é o do Kent, que nós vimos no encontro anterior. Então é isso, isso vai estar disponível lá no site, né, do curso de metodologia, o PowerPoint. Reflitam sobre isso, façam anotações e qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail. Que seja de benefício. Bye bye.